Pronto, tá aí, começou a gravar. Então, mais uma vez, bom dia pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso encontro de hoje. Nós iremos fazer uma revisão de conteúdos de química orgânica, mas claro, que envolve também conteúdos das séries anteriores. Lembrando que amanhã, eu não lembro o horário, se a gente chamar com horário ou não, mas teremos uma revisão sobre alguns conteúdos do primeiro e segundo ano, amanhã à tarde. E, Júlio César, você lembra o horário que a gente combinou? Eu sugeri das 14 ou 15, 14 a... mas não foi definido. Isso, pronto. Então, acredito que a partir das... A gente vai ver ainda, 14 ou 15 ficam dos melhores. Não sei qual fica melhor para todos, mas a gente começando às 14 horas fica um horário bom. Tá? Aí, no final, eu já mando o link para vocês. Até amanhã pela manhã estou mandando o link para que a gente possa já fazer a nossa revisão para o Enem. Hoje também as questões são destinadas para o Enem, essa questão de revisão, e os conteúdos que iremos revisar agora são um dos que mais caem no Enem. Então, vamos deixar de falar, vamos, sem mais delongas, iniciar já a nossa revisão. Vocês viram a lista de exercícios? Responderam, tentaram responder? Pessoal? Não vi. Ok, mas vamos lá, vamos iniciar. Nossa revisão de química orgânica, primeira parte. São 5 questões, iremos discutir porque elas envolvem vários conteúdos. Primeira, uma questão do Enem. A utilização de corantes na indústria de alimentos é bastante difundida e a escolha por corantes naturais vem sendo mais explorada por diversas razões. A seguir, são mostradas 3 estruturas de corantes naturais. Pense, aqui a primeira, a bixina, que ela está presente no urucum, que é aquele corante que costumamos também chamar de coloral, então ele está presente, por isso tem aquela coloração. O licopeno, que está presente no tomate, e o beta-caroteno, que está presente na cenoura e na laranja. Pergunta-se, a propriedade comum às estruturas que confere cor a esses compostos é a presença de, letra A, cadeia conjugada, letra B, cadeia ramificada, letra C, átomos de carbonos terciários, letra D, ligações duplas de configuração cis, e letra E, átomos de carbonos de hibridização sp3. Qual dessas alternativas vocês acreditam ser a correta? Bem, a propriedade que vai conferir a cor a esses compostos é exatamente a presença de uma cadeia conjugada. O que é uma cadeia conjugada? É aquela cadeia que apresenta ligação simples e ligação dupla alternada. Por exemplo, ligação simples, ligação dupla, ligação simples, ligação dupla, ligação simples, ligação dupla. Então, quando tem uma ligação simples e uma dupla que está alternada, isso vai conferir uma certa coloração à substância. E quanto maior for essa quantidade de ligações simples e duplas alternadas, maior vai ser o comprimento de absorção, então, consequentemente, vai haver uma coloração. Observe que todos esses corantes têm em comum ligação simples e ligação dupla, ligação simples, ligação dupla, simples, dupla, simples, dupla. Em todos eles, ó, alternados. E é exatamente por isso que vai conferir essa coloração a esses compostos. Logo, a resposta correta vai ser a letra A. Por que não pode ser cadeia ramificada? Exemplo, vou desenhar aqui essa estrutura, vamos observar que ela tem a cadeia ramificada. Só que ela não vai apresentar uma coloração no espectro do visível. Então, não é a cadeia ramificada, portanto, que confere essa coloração. Letra C, átomos de carbono terciário, também não afeta na coloração. Letra D, ligações duplas de configuração Si. Falso. Nessas estruturas estão presentes a configuração do tipo trans. A exemplo, observe aqui no beta-caroteno, nessa insaturação, o amarelo ficou ruim, a cor vermelha. Aqui mais central, tem-se um átomo de hidrogênio para cima e átomo de hidrogênio aqui para baixo. Note que os átomos de hidrogênios, eles estão em lados opostos do plano, portanto, conferem a configuração do tipo trans. Alguma dúvida na primeira questão, pessoal? Não.
Vamos então para a segunda questão. A cada safra, a quantidade de café beneficiado é igual à quantidade de resíduos gerados pelo seu beneficiamento. O resíduo pode ser utilizado como fertilizante, pois contém cerca de 6,5% de pectina, que é um polissacarídeo, aproximadamente 25% de açúcares fermentáveis, frutose, sacarose e galactose, bem como resíduos de alcaloides, que são compostos aminados que não foram extraídos no processo. Esse resíduo contribui para a fertilidade do solo, pois, letra A, possibilita a reciclagem de carbono e nitrogênio. Letra B, promove deslocamento do alumínio, que é tóxico. Letra C, melhora a compactação do solo por causa da presença da pectina. Letra D, eleva o pH do solo em função da degradação dos componentes do resíduo. E letra E, apresenta efeitos inibidores de crescimento para a maioria das espécies vegetais pela cafeína. Qual dessas alternativas vocês acreditam ser a correta? Letra A. Que mais? Bora lá, pessoal. Tá participando uns 20 mil K aqui, ó. Aliás, 20 mil K não, 20K de pessoas participando. Amanda Beatriz, Amanda Souza, Ana Beatriz, Ana Vitória, Brenda, Carla Jamile, o professor Romésio, Emanuel Fernandes, João Victor, Júlio César, Kelly, Liana, Marina Gabriela, Ruth Magalhães, Samuel, Vanessa Cavalcante, Vanessa Raíssa e Vitória Sinibu. Olá, Vitória Sinibu! Qual dessas alternativas você acredita ser a correta? Pode responder no chat. Bora. Tô só aguardando vocês. Ok, vamos lá. Júlio César, exatamente. Vai ser a letra A. Possibilita a reciclagem de carbono e nitrogênio. Mas vamos verificar por que vai ser ela. Observe que ele afirmou que esse resíduo ele contém cerca de 6,5% de um polissacarídeo, que é a pectina, aproximadamente 25% de açúcares fermentáveis e ainda resíduos de alcaloides. Como tem 25% de açúcares fermentáveis, então eles irão fermentar. Então o que acontece? Ele afirma que tem frutose, sacarose e galactose. A sacarose, ela pode sofrer na primeira etapa uma ação da enzima invertase, ou seja, vai estar a sacarose em contato com a água, através da ação dessa enzima invertase, vai produzir mais glicose e mais frutose, que são mais facilmente fermentáveis. Então, na segunda etapa, a glicose ou a frutose, através da enzima zimase, produz etanol mais gás carbônico. Então, o gás carbônico ele faz parte do processo do ciclo do carbono. Então, ele vai esse processo possibilita a reciclagem do carbono. Por isso que já torna mais fértil. E ainda pela presença dos alcaloides, que são compostos aminados, eles vão ser degradados e aí esses produtos vão participar do ciclo do nitrogênio, que é muito importante também para a fertilização do solo. Vai estar disponível nitrogênio para as plantas. Então, vai ocorrer essa fixação. Logo, a resposta correta vai ser a letra A. Por que não pode ser a letra B? A letra B afirma, promove o deslocamento do alumínio, que é tóxico. No texto não falou nada sobre toxicidade, falou sobre fertilidade. Tornar o solo fértil, propício para um tipo de cultura, ou vários tipos de cultura. Então, já não pode ser a letra B. Na letra C, melhora a compactação do solo por causa da presença de pectina. Não, essa também não pode ser. Fala de fertilidade. Não falou nada de compactação, nada de coisa de solo, nada disso. Letra D, eleva o pH do solo em função da degradação dos componentes do resíduo. A elevação do solo de pH, a elevação do pH do solo, ele dificulta o cultivo de diversas plantas, de diversos, por exemplo, legumes, então uma horta, seja lá qual for o tipo de cultura. Já dificulta bastante essa questão da elevação do pH. Então já não pode ser a letra D, que ele vai tornar o solo infértil e não fértil. E a letra E apresenta efeitos inibidores de crescimento. Se tiver efeito inibidor, o solo não é fértil, ele é infértil.
logo a resposta E também está, a letra E também está errada. Certo? Alguma dúvida, pessoal, nessa segunda questão? Alguma Não. dúvida? Ok. Vamos então para a terceira questão. Também outra questão do Enem. Afirma, nanopartículas de sílica recobertas com antibióticos foram desenvolvidas com sucesso como material bactericida, pois são eficazes contra bactérias sensíveis e resistentes, sem citotoxicidade significativa às células de mamíferos. As nanopartículas livres de antibióticos também foram capazes de matar as bactérias Escherichia coli, sensíveis e resistentes ao antibiótico estudado. Os autores sugerem que a interação entre os grupos hidroxil da superfície das nanopartículas e os lipossacarídeos da parede celular da bactéria desestabilizaria sua estrutura. Então, aqui abaixo, nessa imagem, nessa figura, está representado a interação que ocorre da nanopartícula com a parede dos lipossacarídeos. Então, fosfolipídio, lipopolissacarídeo, tem a nanopartícula e o peptídeo glicano. A interação entre a superfície da nanopartícula e o lipopolissacarídeo ocorre por uma ligação, letra A, de hidrogênio, B, hidrofóbica, C, disulfeto, D, metálica e E, iônica. Qual das alternativas vocês acreditam ser a correta? A Beatriz falou letra A. Alguém mais? Bora lá, pessoal. Vamos. Vamos pegar a seguinte parte aqui do trecho. Os autores sugerem que a interação entre os grupos hidroxil da superfície das nanopartículas e os lipopolissacarídeos. O grupo hidroxil que ele se refere é exatamente o grupo hidroxila. Tá? Então, é o OH, que vai promover essas interações. Vamos relembrar um pouco sobre as forças intermoleculares. Das forças intermoleculares, podemos colocar as três principais. A primeira, dipolo induzido. A segunda, a dipolo permanente, ou dipolo-dipolo. E a terceira, ligação ou ponte de hidrogênio. Aí fica o termo mais coerente, atualmente, é a ligação de hidrogênio. Qual a diferença entre essas três forças intermoleculares? A diferença é que na dipolo induzido, as forças intermoleculares atuam em moléculas apolares, ou seja, aquelas que não apresentam polos. A dipolo permanente ou dipolo-dipolo, ela ocorre em moléculas que são polares, e a ligação de hidrogênio, ela ocorre quando o átomo de hidrogênio está ligado a um elemento bastante eletronegativo, geralmente ao flúor, ao oxigênio ou ao nitrogênio. Exemplo de moléculas apolares que podem ocorrer de dipolo induzido: o gás hélio, o gás hidrogênio, o gás cloro, e assim sucessivamente. Dipolo permanente, ocorrem moléculas polares, então ocorrem HCl, HI, tá? Dentre outras moléculas. E a de hidrogênio acontece quando o hidrogênio está ligado ao flúor, oxigênio e nitrogênio. Então pode acontecer com a hidroxila, ou então com o grupo NH2, ou então na molécula HF, ou também na molécula, no caso, amônia, e assim sucessivamente. Como tem um grupo hidroxil, que é a hidroxila nas nanopartículas, a força de interação molecular que vai estar atuando entre a nanopartícula e o lipopolissacarídeo vai ser ligação de hidrogênio, porque tem um grupo hidroxila. Logo, a resposta vai ser a letra
A. Mas por que não pode ser a letra B? Na letra B fala hidrofóbico. Hidrofóbico significa dizer que tem aversão a líquidos, geralmente a água. E aí não falou nada sobre meio aquoso, então já não pode ser a letra B. A letra C, disulfeto. Não tem disulfeto, não tem. Nesse caso não foi nada sobre isso. Metálica, não tem os metais, apesar de falar nanopartículas, mas não se falou sobre ligação metálica. E letra E, iônica. Não, iônica ocorre entre íons. Está ocorrendo entre íons? Não, então não pode ser ligação iônica. Isso se refere a forças intermoleculares, interação entre moléculas. Isso, José César. Muito bem, também a letra A. Alguma dúvida nessa terceira questão? Não. Quarta questão. Os hidrocarbonetos são moléculas orgânicas com uma série de aplicações industriais. Por exemplo, eles estão presentes em grande quantidade nas diversas frações do petróleo e normalmente são separados por destilação fracionada, com base em suas temperaturas de ebulição. O quadro apresenta as principais frações obtidas na destilação do petróleo em diferentes faixas de temperaturas. Então, vamos observar este quadro. Na primeira coluna, da esquerda para a direita, tem-se as frações, na segunda, faixa de temperatura, na terceira, exemplo de produtos, e na quarta, o número de átomos de carbono no hidrocarboneto. Na fração 1, tem-se a faixa de temperatura que vai até 20 graus Celsius, e nele tem o gás natural, o gás de cozinha, de 1 a 4 carbonos. Na fração 2, faixa de temperatura vai de 30 a 180 graus Celsius. Os produtos, por exemplo, tem-se a gasolina, que tem de 6 a 12 átomos de carbono. Na fração 3, a faixa de temperatura é de 170 a 290 graus Celsius. Exemplo de produto é o querosene, que tem de 11 a 16 átomos de carbono. E na fração 4, a faixa de temperatura é de 260 a 350 graus Celsius. Exemplo, óleo diesel, e tem de 14 a 18 átomos de carbono. Após analisar o quadro, vamos seguir. Na fração 4, a separação dos compostos ocorre em temperaturas mais elevadas, porque, letra A, suas densidades são maiores. Letra B, o número de ramificações é maior. Letra C, sua solubilidade no petróleo é maior. Letra D, as forças intermoleculares são mais intensas. E letra E, a cadeia carbônica é mais difícil de ser quebrada. Letra A, B, C, D ou E. Veja, estamos falando de temperatura de ebulição. No caso, vai ser uma faixa de temperatura de ebulição. Vai ser uma faixa porque não contém somente uma substância, uma mistura de substâncias. Por isso que há uma faixa de temperatura de ebulição. Ao se falar de temperatura de ebulição, representar aqui por TE, isso implica dizer que estamos falando de forças intermoleculares. Tá? Uma em consequência da outra. Com relação às suas forças intermoleculares, já vimos que, por exemplo, vamos colocar aqui os alcanos. Por exemplo, alguns alcanos. O etano, propano, butano, pentano, hexano, dentre outros. Vamos considerar esses 6. O que a gente pode observar? Que a temperatura de ebulição ela vai aumentar de cima para baixo. Por que aumenta neste sentido? Exatamente porque aumenta a cadeia carbônica. E aumentando a cadeia carbônica, vai aumentar a interação entre as suas moléculas. Veja, do hexano, vou colocar aqui o pentanexano. 1, 2, 3, 4, 5. Observe o que acontece com duas moléculas de heptano. Vai ocorrer a interação do tipo dipolo induzido. E do hexano, observe que as interações vão ser maiores entre uma e outra. Como ocorre maior interação entre elas, entre essas moléculas do hexano, então significa dizer que ela vai ter uma maior temperatura de ebulição, então maior do que a do pentano.
Ah, professor, mas se fosse, no caso, uma cadeia ramificada? Supondo que aqui tem um pentano e nesse outro seja uma ramificação, ao invés de ser um hexano, seja um metil, 2-metilpentano. É uma cadeia ramificada. São 6 átomos de carbonos. Só que por ter essa ramificação, o metil, ela vai dificultar uma aproximação maior entre duas moléculas, ou seja, vai diminuir o ponto de ebulição dessa substância. Então, quanto maior for a cadeia carbônica e menos ramificada, maior vai ser a temperatura de ebulição daquela substância, no grupo homólogo. Então, veja, a resposta mais coerente então vai ser a letra D. As moléculas intermoleculares são mais intensas. Por que não pode ser a letra A? Trata-se de densidade. Não, vimos que a temperatura de ebulição se relaciona com as forças intermoleculares. Então, a letra A já está errada. Letra B. O número de ramificações é maior, está? Falso. Se tiver maior número de ramificações, menor vai ser a temperatura de ebulição daquele composto, daquele hidrocarboneto. Letra C. Sua solubilidade no petróleo é maior. O petróleo está numa mistura. Não tem como a gente saber quem vai ser mais solúvel, não. E também não está está se relacionando com a solubilidade, e sim com as forças intermoleculares. E letra E, a cadeia carbônica é mais difícil de ser quebrada. Falso. São as ligações intermoleculares que são mais intensas. Por isso que dificulta mais esse rompimento dessas interações intermoleculares. Tá? Alguma dúvida nessa quarta questão, pessoal? Não. Quinta questão. O 2-BHA é um fenol usado como antioxidante para retardar a rancificação em alimentos e cosméticos que contêm ácidos graxos insaturados. Esse composto caracteriza-se por apresentar uma cadeia carbônica aromática mononuclear, ou seja, tem somente um único anel benzênico, apresentando o grupo substituinte terc-butil na posição orto e o grupo metox na posição para. A fórmula estrutural do fenol descrito é... Veja, ele afirmou que é uma cadeia aromática mononuclear. Então, tem somente um único anel benzênico. Bem no início do enunciado, ele falou que trata-se de um fenol. Ó, bem aqui no início. Se é um fenol, significa dizer que vai ter um grupo hidroxila ligado diretamente ao anel benzênico. Então, tem-se essa estrutura básica. Agora, vamos adicionar os substituintes. Tem-se o terc-butil na posição orto. Que é o terc-butil? Relembrando, o terc-butil é o C, CH3, CH3, CH3. Ou seja, um carbono, um substituinte que ele é terciário, que é o carbono terciário, esse aqui. Está na posição orto. Com relação à hidroxila, essas posições vizinhas são as posições orto. Essas posições já mais aqui abaixo são posições meta. E esta outra aqui embaixo é a posição para. Tá? São essas. CH3, então C, CH3, CH3, CH3. Aí o terc-butil na posição orto. E na posição para tem um grupo metox. Vou apagar aqui essa parte. Aqui. O metox é o OCH3. Então tá aí. Essa vai ser a estrutura. Logo, a resposta correta vai ser a letra E. Essa é a estrutura do 2-BHA. Alguma dúvida, pessoal, nessa quinta questão? Algum questionamento? Pronto, vamos lá, pessoal. Dadas as formas moleculares dos compostos 1 e 2, tá aí o composto 1 e o composto 2. Letra A, o composto 1, ele pode ser um ácido carboxílico e o composto 2, um álcool. Isso é verdadeiro ou falso? Observe que essas duas moléculas, elas são compostos orgânicos oxigenados. Relembrando, as funções orgânicas oxigenadas são álcool,
O álcool ele é caracterizado por apresentar um carbono insaturado, na qual tem uma hidroxila ligada diretamente a ele. Tem-se a função éter, na qual tem-se o átomo de oxigênio entre duas cadeias carbônicas. Tem-se ainda a função aldeído e função cetona. Essas duas funções elas são caracterizadas por apresentar o grupo carbonila. Só que no aldeído, a carbonila obrigatoriamente tem que ter um átomo de hidrogênio ligado diretamente a ela. E a cetona, o grupo carbonila, está entre duas cadeias carbônicas. Tem-se ainda os ácidos carboxílicos. Esses ácidos carboxílicos, eles são caracterizados por apresentar o grupo carboxila, que é a carbonila, que tem ligado a ela um grupo hidroxila. E aqui tem um R, que pode ser hidrogênio, pode ser carbono, tanto faz. Tem-se ainda os ésteres. Os ésteres, eles são derivados dos ácidos carboxílicos e eles são formados através da reação de um ácido carboxílico com um álcool. Então, ácido carboxílico e álcool formam um éster. Portanto, o éster é caracterizado por ter o seguinte grupo funcional: C dupla O e aqui uma cadeia carbônica. Tá? O R e o R'. Obrigatoriamente tem que ser carbono, não pode ser hidrogênio. Se for hidrogênio, vai ser um ácido carboxílico. O que a gente pode perceber? Que tanto o ácido carboxílico quanto o éster apresenta dois átomos de oxigênio. Dois átomos de oxigênio. Já o álcool, éter, aldeído e cetona, todos eles apresentam somente um átomo de oxigênio. Se a gente for observar essas duas estruturas, elas apresentam quantos átomos de oxigênio? Quantos átomos, pessoal? Um. Se tem somente um átomo de oxigênio, já não pode ser ácido carboxílico e nenhum éster. Vamos verificar a letra A. O composto 1 pode ser um ácido carboxílico. Falso. Letra B. O composto 1 pode ser uma acetona. Pode ser. E o composto 2 pode ser um éter. Bem, pessoal, se o composto 1 for uma acetona, o composto 2 não pode ser um éter. Vai ter que ser um aldeído. Se for um éter, o outro tem que ser um... Não, pode ser um éter. Deixa eu olhar aqui, vamos desenhar aqui a estrutura. São 3 átomos de carbonos. 1, 2, 3. São 6 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Então, dupla O vai ter, então, CH3 e CH3. A estrutura do 1. A estrutura do 2, C3H8. Então, aumenta 2 átomos de hidrogênio. Então, pode ser um éter. 1, 2, 3. São 3 átomos de hidrogênio, de oxigênio e 8 de hidrogênio. Vamos supor que seja CH3, CH3, aqui sendo um CH2. Então, 3, 6, 7, 8. Deixa eu tirar aqui, então. Pode ser esse aqui. Fazer aqui passo a passo no átomo de carbono. 1, 2, 3. E vai ter um átomo de oxigênio. 3 átomos de... Esse carbono está fazendo uma ligação. Para 4 faltam 3. Este outro carbono da outra extremidade também faltam 3. Esse carbono central está realizando 3 ligações. Para 4 falta 1. Então, o outro átomo de hidrogênio é para a hidroxila. Como trata-se de um álcool, esse álcool tem como isômero de função um éter. Então, pode ser CH3, O, CH2, CH3.
Veja que também pode ser um éter. Então, o composto 1 pode ser uma acetona, ok. O composto 2 pode ser um éter. Letra B, então, está certo. A letra C, o composto 2 pode ser um ácido carboxílico, falso. Letra D, o composto 2 pode ser um aldeído, falso. Não pode ser um aldeído, pode ser um álcool, então um éter. E letra E, o composto 1 pode ser um aldeído, e o composto 2 pode ser um éster, falso. O éster são 2 átomos de carbonos, de oxigênio. A resposta correta é a letra B. Alguma dúvida nessa questão, pessoal? Próxima questão. Observe as estruturas abaixo. Tem-se o paracetamol e a procaína. Os grupos funcionais presentes nas moléculas de paracetamol, que é uma droga analgésica, e procaína, que é um anestésico local, são. No paracetamol, se formos analisar essa estrutura, vamos observar que tem a função fenol, porque tem a hidroxila ligada diretamente ao anel benzênico, e tem-se ainda a função amida, que é C-O-N. Então, tem-se a função amida. Na procaína, a gente observa que tem as funções. Primeiro, vou pegar logo essa daqui. Função éster. Tem-se a função amina. E aqui é uma amina terciária, porque o nitrogênio está ligado a 3 átomos de carbono. E tem-se ainda uma imina, porque ela está ligada a um carbono que é insaturado. Então, os grupos funcionais que estão presentes na molécula de paracetamol e procaína são amida, fenol, amina e éster. Resposta é a letra A. A letra B não pode ser porque não tem álcool. A letra C também não tem álcool. A letra D não tem ácido carboxílico, nenhuma dessas estruturas. E na letra E, porque ele afirma que tem um álcool e não tem. Então a resposta vai ser a letra A. Alguma dúvida nessa questão, pessoal? Algum questionamento, alguma outra pergunta, alguma dúvida? Então, estas eram as questões que eu queria corrigir com vocês, faz a questão da atividade que está colocada nessa sala de aula.